Meus irmãos, vamos orar nesse instante, pedindo que o nosso Deus continue conosco e agora também, quando vamos abrir a sua palavra, para tentar entendê-la e aplicar as nossas vidas. Ó Deus, te damos graças por esse tempo juntos, obrigado porque hoje é domingo, dia da ressurreição do Senhor. Te damos graças que podemos começar essa semana aqui, juntos aos teus pés, junto com os irmãos, buscando a tua presença, ouvindo a tua voz, cantando os teus louvores, tendo comunhão uns com os outros. Obrigado pela liberdade que temos no Brasil. Oramos nesse instante pelos cristãos da Nigéria que estão sendo massacrados, obrigados a fugir do país pela perseguição dos muçulmanos. Tenha misericórdia dos nossos irmãos e dê que eles encontrem força no meio do martírio, da perseguição, da morte, da perda de todos os seus bens. Ó Senhor, que eles possam ficar firmes sem negar a fé. E que o Senhor os guarde e lhes dê espírito de fortaleza, consolo, no meio dessas tribulações. Tem misericórdia daquele país, país mais populoso da África, 160 milhões de habitantes, grande parte cristãos. Ó Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou rever com vocês aqui o que brevemente dissemos ontem a respeito do que vamos fazer essa semana. Vamos fazer uma série de exposições na carta aos Romanos, começando do capítulo 1 até o capítulo 8. Se chegarmos ao capítulo 8, já teremos avançado bastante. Quando é que Paulo escreveu essa carta? Ele estava na cidade de Éfeso, ao final da sua terceira viagem missionária. Não tinha mais campo naquela região, porque ele havia pregado o evangelho por todo aquele território, olhava para trás e não se lembrava ou não conseguia pensar em uma região que não tivesse sido alcançada pelo evangelho, ali ao redor da bacia do Mediterrâneo, onde ele labutou durante 15 a 18 anos, segundo algumas estimativas. E agora ele coloca os olhos na Espanha, ao norte, acima de Roma, onde o evangelho ainda não havia chegado. E ele quer pregar o evangelho ali. Ele está de saída, então, de Éfeso. O plano dele é ir para Jerusalém para levar ofertas que ele coletou nas igrejas que ele havia plantado para os crentes da Judeia, que estavam passando por uma fome, uma dificuldade muito grande. E ele sabia que precisava do apoio de alguma igreja para os seus planos missionários. E a igreja mais próxima e mais forte, e que estava localizado estrategicamente, que teria condições de apoiá-lo financeiramente e espiritualmente, era a igreja de Roma. Então, ele não era conhecido da igreja de Roma, ele não fundou a igreja de Roma, embora lá em Roma houvessem muitos cristãos que o conheciam de outros lugares. Então, ele resolve escrever essa carta à igreja de Roma. Ele está saindo de Éfeso a caminho de Jerusalém, e o plano era de Jerusalém subir para Roma. E de Éfeso ele manda uma carta para Roma. O seu alvo, então, é apresentar seus planos missionários e expor o evangelho que ele prega, porque, é claro, a igreja só apoiaria um missionário que pregasse o evangelho. Então, Paulo, como não é conhecido, ele, a não ser de fama, né, de nome, ele quer fazer uma exposição detalhada do que é que ele acredita, daquilo que ele vai pregar. Daí a importância dessa carta, porque é nela que Paulo, talvez da maneira mais sistemática, expõe o Evangelho, ou pelo menos as partes fundamentais do Evangelho. Ao mesmo tempo, Paulo sabe que lá em Roma existem muitos judeus que se converteram ao cristianismo. E havia muita boataria entre os judeus a respeito de Paulo, acusações de que ele era um apóstata, ele era um judeu da dispersão, portanto não era um judeu legítimo, não conhecia bem a religião judaica e que estava dizendo que a lei era provisória, estava dizendo que o templo ia ser destruído, estava dizendo que a circuncisão dos judeus, que era o sinal da aliança que Deus havia dado, para nada valia, que Paulo pregava contra as instituições de Israel, que Paulo quebrava a lei de Moisés e que Paulo era uma ameaça para os judeus. Então, esse tipo de boato corria em todas as comunidades judaicas contra o apóstolo Paulo. E esses boatos eram levados avante, especialmente por um grupo de ativistas judaizantes
que em todo lugar procuravam desfazer a obra de Paulo. A técnica deles era ir onde Paulo ia, e depois que Paulo saísse, deixando uma igreja, eles entravam naquela igreja e perturbavam os convertidos, particularmente os gentios, dizendo que o evangelho que Paulo tinha pregado era incompleto. Porque, sim, a salvação era por Jesus Cristo, mas eles tinham que guardar a lei de Moisés, tinham que se circuncidar, seguir a dieta religiosa dos judeus, guardar o calendário judaico e todas as outras prescrições que Moisés havia feito. Então, esses judaizantes eram um grande tormento na vida do apóstolo Paulo. E uma das coisas que eles diziam é que Paulo não era um apóstolo autorizado de Jesus, porque ele não era um dos 12. Ele veio depois, portanto, era um genérico, não era autêntico. Ele estava correndo de lado, paralelo, não era do grupo dos verdadeiros apóstolos, era um subapóstolo, portanto, não merecia atenção, a mensagem dele era inadequada. Então, tudo isso estava acontecendo e Paulo sabia que na hora que aparecesse em Roma, esse tipo de questionamento haveria de se levantar. Então, o que ele faz nessa carta é fazer uma exposição do evangelho que ele prega, já respondendo esse tipo de questionamento que ele sabe que os romanos vão fazer. É por isso que a carta ela traz muita coisa a respeito dos judeus, da lei, da circuncisão. Olha aqui o esboço da carta. No capítulo 1, ele fala da perdição dos gentios, os não-judeus, todos eles estão perdidos. No capítulo 2, ele diz que os judeus também estão perdidos. Não é só os gentios, não. Os judeus também precisam de Jesus, porque os privilégios que eles receberam não os isentam da necessidade de justificação mediante a fé. No capítulo 3, ele diz que todos estão perdidos, mas Deus oferece salvação a todos pela fé em Cristo Jesus. Então, esses 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, ele fala da perdição de todos os homens, para lançar a base da necessidade do Evangelho. No capítulo 4, ele fala do exemplo de Davi e de Abraão, 2 judeus que foram salvos pela fé e não pela lei. Salvos pela fé no Messias e não pela lei. E no 5, ele faz uma comparação entre Adão e Cristo e os efeitos da salvação, da justificação pela fé. Então, se nos capítulos 1, 2, metade do 3, ele fala da perdição, metade do 3, 4 e 5, ele fala da justificação pela fé. E aí, nos capítulos 6, 7 e 8, ele vai falar da santificação. Como é que esses perdidos, que são justificados pela fé, eles vivem nesse mundo. Ele fala da libertação do pecado, no capítulo 6, mediante união com Cristo, também da libertação da lei, ele explica o propósito da lei, para que a lei foi dada, no capítulo 7, e, finalmente, vida no Espírito. Como é que, pelo Espírito Santo, nós podemos viver aqui nesse mundo. Depois, ele fala, não vamos entrar nesse capítulo, mas apenas para lhes dar uma visão ampla da carta. Nos capítulos de 9 a 11, ele fala do lugar de Israel no plano da salvação e a entrada dos gentios na igreja. Deus ainda há um futuro para a nação de Israel, mas, por enquanto, é o tempo dos gentios. Ele explica isso nesses 3 capítulos que são extremamente desafiadores na sua compreensão, não é? Especialmente porque fala muito sobre predestinação, eleição, aí muita gente acha complicado. Eu não vejo problema nenhum, mas tem muita gente que vê muita dificuldade com isso. Nos capítulos de 12 a 4, Paulo fala sobre as aplicações da justificação na vida prática. Questões neutras, a questão dos dons, a unidade da igreja, do ministério das pessoas, como conviver com quem pensa diferente de nós, tudo isso ele trata nos capítulos de 12 a 14. No 15, ele volta a falar dos seus planos missionários, dessa feita com maior clareza. Ele descreve o seu trabalho, o que é que ele já tinha feito, e fala outra vez dos seus planos, com muita clareza, de ir a Roma e de lá ser levado por eles até a Espanha. E no capítulo 16, ele dá palavras finais e saúda aqueles que o conheciam na igreja de Roma. Então, todo o livro é muito interessante, desafiador. Não é à toa que é o livro que tem mais produzido comentários através da história da igreja. Foi lendo esse livro que Wesley se converteu, Agostinho se converteu. Foi lendo esse livro que Lutero se converteu. Foi lendo esse livro que um professor meu, um doutor
na época de mestrado, 60 e poucos anos, se converteu, era professor de teologia, se converteu doente no hospital, lendo Romanos 7, não é? Daí você, então, quem sabe você também se converte, né? Lendo durante essa semana esse livro, né? A nossa expectativa, mesmo que a gente vai ficar só com os capítulos de 1 a 8, nosso objetivo com essas mensagens é convencer-nos a todos nós da total perdição da raça humana e da nossa impossibilidade de salvação por nós mesmos. Não temos qualquer possibilidade de nos recomendar diante de Deus com o que temos. A nossa salvação tem que vir de fora. Não está dentro de nós, mas ela tem que vir de fora. O outro objetivo é expor a graça de Deus na salvação mediante a fé em Cristo somente. A amplitude e a suficiência dessa salvação. Terceiro, encorajar os que creem a viver uma vida de vitória sobre o pecado e sobre a lei mediante a união com Cristo. Expor os princípios que Paulo expõe aqui acerca da vida vitoriosa. E explicar o ministério do Espírito Santo na vida dos justificados em Cristo, não completamente, porque Romanos 8 não esgota o assunto, mas pelo menos em boa parte o que é que o Espírito Santo faz em nós, a sua atuação na nossa vida. Esse é o alvo que nós temos diante de nós. Queira Deus que nós sejamos capacitados para desenvolvê-lo. Então, vamos já entrar no capítulo 1, e eu queria que você tivesse sua Bíblia aberta aí, para acompanhar. Nós iremos lendo o texto à medida que formos progredindo na exposição. Romanos 1, então, perdição dos gentios. Isso ele vai falar a partir do verso 18, de 1 a 17, nós temos o início da carta, vamos passar rapidamente por ela. O que é que nós já vimos sobre Romanos? Já disse isso aqui, apenas repetindo, né? Que Paulo escreveu no final da sua terceira carta, de saída para Jerusalém, querendo ganhar o apoio dos crentes, sabendo que era desconhecido, ele expõe o evangelho que prega. A carta, então. Ele começa se identificando, como sempre faz nas suas cartas. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele se qualifica aqui de três maneiras. Primeiro, ele é um servo de Jesus Cristo, a palavra servo doulos, no original, escravo, que indica a sua relação com Cristo. Ele foi chamado para ser apóstolo, ele não foi constituído por algum homem e nem se constituiu apóstolo, mas ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Isso aqui está no início da carta, porque Paulo já antevê aquela acusação que vai ser feita, de que ele não era apóstolo, era um genérico, né? Alguém que era um mercenário que estava usando o nome de apóstolo para ganhar dinheiro plantando igrejas. Fenômeno que não é só daqueles dias, não é? Mas também nos dias de hoje. Então ele já disse que ele foi chamado para ser apóstolo, ele não se autonomeou. E terceiro, que ele foi separado para o evangelho de Deus. Deus não somente o chamou, mas o separou para dedicar-se ao trabalho de Deus. Há talvez um jogo de palavras aqui, porque a palavra separado em grego é a mesma palavra de onde vem a palavra fariseu. O fariseu era o separado, aquele que não se separava dos gentios, não é? E como o contexto da carta, o pano de fundo dos seus leitores é judaico, então Paulo aqui está quase que dizendo, eu sou um fariseu de Deus, um fariseu do bem, não é? Que a gente sempre associa o fariseu com o mal, né? Mas ele é um fariseu do bem, ele foi separado para o evangelho de Deus, é um fariseu do evangelho, separado para o evangelho de Deus. Então essa introdução já antecipa muita coisa do conteúdo da carta. Aqui nos versos de 2 até 6, ele fala do evangelho que prega e do seu apostolado. Isso faz parte da intenção dele de se apresentar. Então, no verso 2, ele diz, no final do verso 1, separado por evangelho de Deus, aí ele explica, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, isso que eu vou pregar a vocês
não é uma coisa que eu inventei, mas que está na Bíblia de vocês, né, nas Sagradas Escrituras. Então, o que eu estou trazendo é simplesmente o cumprimento daquilo que a Bíblia de vocês já dizia. Talvez vocês não perceberam. Mas esse evangelho é aquele que está contido nas páginas do Antigo Testamento, que foi por Deus outrora prometido através dos profetas. Os profetas foram usados por Deus para escrever as Escrituras, e eles anunciaram o Messias, eles falaram da chegada do Messias. É esse evangelho que Paulo vai falar, é isso que ele quer pregar. O conteúdo do evangelho está no verso 3 e verso 4. Ele fala de Jesus. Com respeito, esse evangelho é com respeito a seu filho, o Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele introduz a pessoa central do evangelho que ele vai anunciar, que é a pessoa de Jesus, a que ele chama de Senhor Kyrios, que era o título usado para o imperador romano e que os cristãos aplicaram a Jesus, o que trouxe muita complicação para eles, não é? Porque o Kyrios era o imperador supremo do mundo antigo. Na hora que os cristãos diziam que Jesus era Kyrios, tinha uma implicação política aí, não é? Então o pessoal pensava que eles estavam anunciando um concorrente de César, quando na verdade o reino de Cristo não era desse mundo. Ele era Kyrios não só desse mundo, mas de outro, e de toda a realidade. Então esse título sempre causava problema para os cristãos do primeiro século. Aqui ele fala, primeiro no verso 3, que Jesus ele veio segundo a carne da descendência de Davi. Duas coisas estão implícitas aqui. Primeiro, que Jesus é homem, ele é uma pessoa, ele fala aqui que Jesus veio segundo a carne. Então ele era uma figura humana, era um ser humano como vocês e como eu, feito de carne, de osso, de sangue, era um homem normal, por assim dizer. E ele era da linhagem de Davi. Por que Paulo menciona isso? Mais uma vez, lembrando do pano de fundo judaico. Para os judeus, o Messias, quando viesse, teria que ser da linhagem de Davi para ter o direito de se sentar no trono de Israel e governar o mundo. Então, é importante dizer que esse Messias que Paulo prega, ele cumpre essa qualificação. Ele é da descendência de Davi. Então, o Cristo que ele anuncia é um legítimo descendente de Davi que tem o direito de se assentar no trono de Israel. Mas é mais do que isso. Ele não somente é filho de Davi, verso 4, mas ele é também filho de Deus. Se no verso 3 ele fala da humanidade de Jesus, no 4 ele fala da sua divindade. Ele é o Filho de Deus. E isso foi demonstrado pela sua ressurreição, não é? Ele foi designado, ou seja, ele foi apresentado publicamente, comprovado publicamente ser o Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade que estava nele, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo, portanto, é a comprovação de que ele era mais do que um ser humano, ele era o próprio Filho de Deus que foi ressurreto pelo Espírito de santidade que nele estava. E agora, no verso 5, ele fala do seu apostolado, por intermédio de quem, desse Jesus Cristo, que é o Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus. Aqui Paulo diz, então, ele fala da natureza do seu chamado, que ele já havia mencionado no verso 1. Esse Cristo que é da descendência de Davi e é filho de Deus, que é o Senhor de todos, o Messias de Israel, o chamou e lhe concedeu graça e apostolado por amor do seu nome, ou seja, o alvo de Paulo ser apóstolo é proclamar o nome de Cristo, não é ganhar dinheiro e nem amor do seu próprio nome, construir um ministério particular, mas o alvo é engrandecer o nome de Cristo. E o propósito era a obediência por fé entre todos os gentios. Então é nesse sentido que Paulo é diferente dos 12, porque ele foi especificamente chamado por Cristo para ser apóstolo de Cristo entre os gentios, entre os não-judeus, para chamar os gentios a obedecer ao Evangelho. E aí ele já emenda, no verso 6, de cujo número sois vós. Os romanos eram gentios, não eram judeus, não é? Embora na igreja de Roma havia judeus, mas os romanos, na maior parte, a igreja de Roma era na maior parte constituída de gentios. E ele diz, olha, Deus me chamou para pregar o Evangelho de Cristo
entre os gentios. E vocês são gentios, não são? Então, em outras palavras, vocês estão debaixo da minha jurisdição, vocês estão dentro do meu campo de atuação, e é por isso que eu quero ir para Roma. Porque eu não estou fazendo nada, não estou invadindo o campo de ninguém. Eu estou dentro do meu campo de atuação, foi para isso que Cristo me colocou. Aí então, no verso 7, ele termina a saudação nomeando os destinatários. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Amados por Deus, chamados para serem santos, uma boa definição do que são os cristãos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês notaram aqui que nesses versos de 1 a 6, já há uma prévia, né, do conteúdo da carta. Ele fala do seu apostolado, fala do evangelho que ele prega, diz que é de acordo com as escrituras judaicas, explica quem é o Cristo, que é o Messias, descendente de Davi, homem e Deus, pela ressurreição dos mortos, e diz por que é que ele ousou escrever uma carta para uma igreja que ele não conhece. É que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios e os romanos são gentios, portanto estão debaixo da jurisdição dele. Está tudo aqui nesses versículos, não é? Muito bem, agora ele vai ao assunto. Ele tem planos de ir a Roma. Vai aí do verso 8 até o verso 15. E vamos ver aqui como é que ele faz isso. Verso 8 a 9, ele agradece a Deus pela igreja. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de nós. Nesses 2 versículos, Paulo assegura a igreja de Roma, primeiro que conhece a fama da igreja, de ser uma igreja forte, uma igreja que já havia criado ou ganhado uma boa reputação entre os demais evangélicos. Paulo estava consciente disso, e os demais cristãos. E agora a segunda coisa é que Paulo deseja assegurá-los de que eles estão na lista de oração do apóstolo. Paulo já ora por eles, agradece a Deus por eles, toda vez que Paulo dedica tempo à oração. E de fato, pensando aqui no verso 8, quando ele diz que em todo o mundo é proclamada a fé dos cristãos de Roma, é preciso lembrar que a igreja de Roma, cedo, ela se tornou uma igreja muito forte. Nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma. Provavelmente foram romanos prosélitos que estavam em Pentecostes, em Jerusalém, por ocasião do dia de Pentecostes, porque lá naquela lista de Atos 2, das pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro, está lá escrito romanos, né, ou prosélitos de Roma. Então, o que aconteceu provavelmente é que judeus que vieram para a festa do Pentecostes, lá ouviram a pregação de Pedro, conforme está em Atos 2. Se converteram e voltaram para Roma e lá começaram um estudo bíblico em casa, né? Uma pequena comunidade. E aí Deus abençoou o trabalho deles e foi crescendo, primeiro no meio dos judeus. E depois passou para os gentios também. Quem não era judeu também começou a ouvir o evangelho e aquela igreja em Roma começou a crescer. Ela cresceu tanto que em meados da década de 60, o imperador Cláudio passou um decreto expulsando de Roma todos os judeus. E diz um historiador antigo que a razão foi por causa da instigação de um tal de Cresto. O historiador romano não entendia nada de religião judaica e provavelmente Cresto é quem? Cristo. Ou significa que o cristianismo cresceu tanto em Roma, no meio dos judeus, que os judeus começaram a perseguir os cristãos como faziam em toda parte, criando um tumulto. E o imperador, que não entendia nada de religião, pensou que era uma coisa dos judeus, né, que estavam brigando entre si por questão religiosa, e expulsou todos os judeus de Roma por causa da instigação de um tal de Cresto, né? A interpretação que a gente dá é que o evangelho cresceu tanto na cidade de Roma que causou polêmica lá na comunidade judaica, que os judeus, perseguindo os cristãos, perturbando a paz pública, o imperador não entendia de nada, mandou todo mundo embora, né? E foi nessa saída que veio aquele casal, Priscila e Áquila, que encontrou-se com Paulo em Corinto, não é? Por causa dessa perseguição, e fizeram uma amizade que durou o resto do ministério de Paulo. Mas isso para dizer como a igreja de Roma já era, na década de 60,
não é? 30 anos depois de Pentecostes, não é? Já era uma igreja forte e reconhecida no mundo todo, ativa, evangelística, e é por isso que Paulo tem os olhos nela, porque precisa do apoio dessa igreja para ir para o campo missionário. Paulo diz que ora por eles o tempo todo. E o que é que ele pede? Está aí no verso 10. Em minhas orações faço menção de vós, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. O que Paulo pedia a Deus era que, no tempo de Deus, houvesse uma ocasião boa para que ele pudesse visitar a igreja de Roma. Ele queria estar com os irmãos, não é? Se fosse a vontade de Deus, pela vontade de Deus. Paulo não viveu nos nossos dias, senão ele teria decretado, determinado a sua viagem a Roma. Mas ele, como não vive nos nossos dias, ele tem uma teologia atrasada, não é? Ele diz, se for a vontade de Deus, eu vou a Roma, não é? Em vez de decretar, determinar e ordenar a Deus, não é? Que tomasse, em vez de tomar posse pela fé da ida, ele já disse, se for a vontade de Deus, é que ele não tinha muita fé. Mas tudo bem. Verso 10. O que é que ele quer fazer em Roma? Versos 11 e 12. Ele diz aí, muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Primeiro propósito de Paulo era confirmar aquela igreja. Como eles não haviam sido fundados por um apóstolo, e Paulo era apóstolo dos gentios, Paulo vê a sua ida entre eles como uma espécie de autorização ou confirmação, legitimização da igreja. Eu quero ver-vos para confirmar vocês. Vocês já são crentes, a igreja crescendo, mas vocês não têm ainda uma presença apostólica, não é? Nenhum dos apóstolos, dos 12, mais Paulo, esteve lá. Então, naquele tempo, na vigência do tempo dos apóstolos, quando eles ainda estavam vivos, eles eram os líderes, os cabeças da igreja cristã. Então, havia necessidade dessa legitimização, essa confirmação. Mas não só isso, ainda verso 2, ele diz, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo ansiava também comunhão, uma troca. Ele não queria ir dar somente, ele queria também receber, ter um tempo com os irmãos, compartilhar e ser edificado com eles. E o terceiro motivo, verso 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. O terceiro alvo era conseguir um fruto entre eles. O fruto seria ou a conversão de mais judeus, mais gentios ali em Roma, ou a própria confirmação e edificação da igreja. Paulo, então, tinha esses três objetivos: confirmar a igreja, ter um conforto mútuo, edificação mútua, e colher algum fruto entre os gentios, porque era esse o seu ministério. Ele revela no verso 13 que ele já tinha feito vários planos de ir a Roma, mas nunca deu certo. Não é? Nunca deu certo. E eu fico pensando, se Paulo, que era Paulo, fazia planos que não davam certo, não é? Quanto mais a gente, não é? Às vezes a gente faz planos e planos, ora, Deus são especialmente missionários, né? Quero ir para tal lugar, quero fazer tal coisa, tenho esses objetivos, sinto que o Senhor está me chamando para tal lugar. Paulo planejou e não deu certo. E essa também não vai dar certo, porque ele vai chegar em Jerusalém, o plano dele era, chegando em Jerusalém, pegar um navio para Roma. O que é que vai acontecer? Ele vai chegar em Jerusalém, vai ser preso, vai para Cesareia, ficar 2 anos, e depois é que ele vai para Roma como prisioneiro. Então não foi nada como ele pensou. Ele está aqui animado, fazendo planos, mas vai ser mais um plano que não vai dar certo na vida de Paulo. Então, eu acho que isso é bom para nós sabermos, né? Especialmente para os missionários, para os pastores, para todas as pessoas. É aquilo que a Bíblia diz, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta correta vem do Senhor. Há caminhos que aos homens parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. E o homem não entende direito o seu caminho. Por isso que ele tem que viver na dependência de Deus o tempo todo. Está pronto para ser guiado por Deus, mudar de planos, mudar de estratégia, ver novas oportunidades, sempre na dependência de Deus. Assim era o apóstolo Paulo. Por que é que ele quer fazer tudo isso? Por que essa disposição dele de ir a Roma? Por que é que ele
quer fazer isso com tanta vontade? Ele diz nos versos 14 e 15: pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como vocês estão vendo aí na tela, ele tem 3 motivos pelos quais deseja ir a Roma. 3 motivações. A primeira é porque ele se sente devedor a todos, como diz o verso 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que fazia Paulo se sentir devedor a todos os homens? Primeiro, o fato de que ele foi alcançado com o evangelho da graça. Ele conheceu a salvação, a justificação pela fé. Ele foi perdoado dos seus pecados. E ele não conseguia olhar para os seus semelhantes sem se sentir devedor ou sem se sentir na obrigação de compartilhar com eles a mensagem da salvação. Então, nesse sentido, ele achava que ele tinha uma dívida para com todos os homens, particularmente os gentios, gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. Todos eles, sem exceção, Paulo sente que tem uma dívida. Segunda razão é porque ele foi constituído apóstolo. Deus o chamou para pregar o evangelho aos gentios. Então ele sente a dívida moral da vocação. Deus o chamou para isso, ele se sente devedor. Ele era incomodado, por assim dizer, com uma santa angústia constante de cumprir o seu ministério. Por isso ele vê o seu chamado como uma dívida. Deus lhe deu privilégios, a quem muito se dá, muito se pede. Ele foi salvo pela graça, era perseguidor, virou cristão, tornou-se apóstolo, recebeu poderes extraordinários, graça e dons extraordinários, portanto, ele se sentia devedor de compartilhar o evangelho. Essa é a primeira motivação. A segunda é que ele estava disposto, havia uma disposição nele, um ânimo, verso 15, o quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Se depender de mim, Paulo diz, é claro que ele está se submetendo à vontade de Deus, mas o quanto está em mim, estou pronto, estou disposto. Onde Deus me mandar, eu vou. Se for para Roma, eu vou, eu estou querendo ir aí. Então, você vê aqui o retrato do homem comprometido, alguém que tem consciência da sua vocação e do seu chamado. E o terceiro motivo, está aí no verso 16, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho a menor vergonha do evangelho. Por isso, eu não tenho receio de ser ridicularizado, assediado, ameaçado, perseguido, torturado. Eu não me envergonho dessa mensagem. Pode ser que haja quem tenha vergonha de falar dessa mensagem aos outros, mas eu não me envergonho. E a razão pela qual não me envergonho, ele diz, é porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de judeus e de gentios. Não há outro caminho. Ele é o poder de Deus. Ele é a mensagem poderosa que salva os pagãos, por pior que seja o estado deles, e que salva os judeus, por maior que seja a dureza dos seus corações. Mas essa mensagem é poderosa para converter, transformar, mudar, justificar, santificar, reconciliar. Esse é o caminho de Deus, é o instrumento que Deus usa para reconciliar-se com o homem, é o Evangelho. Por isso eu não me envergonho dele, e o quanto estiver em mim, eu estou disposto a pregá-lo até os confins da terra. Essa é a motivação do apóstolo Paulo a respeito do Evangelho. Verso 17, não é? A razão pela qual o Evangelho é o poder de Deus é porque nele se revela a justiça de Deus. Porque é nas boas novas do Evangelho que se descobre como é que Deus justifica o pecador, que é mediante a fé. De fé em fé, então, as pessoas, uma a uma, os que creem em Jesus, elas são justificados, e é nisso que reside o poder do Evangelho. Eu sei que hoje em dia, quando se fala em poder do Evangelho, as pessoas pensam curas, milagres, sonhos, visões, revelações, línguas, prosperidade, mas para o apóstolo Paulo, o poder do Evangelho se resume na sua capacidade de justificar o pecador. É nisso que está o poder do Evangelho, e não nos sinais e prodígios, em curas, libertações. Isso são acessórios que, se Deus quiser dar, Ele dá. Mas não é essa a essência do Evangelho. O poder do Evangelho
se resume nisso, e é nisso que ele se mostra de fato poderoso. Pegar judeus e gentios, inimigos de Deus, mortos em suas ofensas, cegos, perdidos e condenados, e justificá-los, perdoá-los, reconciliá-los com Deus. É nisso que reside o poder do Evangelho. Sinais, prodígios, milagres e tudo, que hoje em dia virou prioridade no evangelicalismo brasileiro, é uma inversão, na verdade, do Evangelho. O poder dele reside na justificação. E tudo isso mais que eu mencionei é acessório. Pode ou não haver, e não deveria ser, alvo da nossa busca. Em lugar nenhum você vai encontrar Deus nos convidando a buscar sinais e prodígios, mas em todo lugar ele nos chama a nos reconciliar com ele, a buscar o perdão dele, a estarmos com ele. E está nas mãos de Deus fazer o extra, se ele quiser fazer. Se ele quiser fazer. O poder do Evangelho está nisso. Então, por isso, Paulo não se envergonha. Muito bem, gente. Está aqui o prefácio e saudação. Vocês veem como a carta toda é construída dentro dessa visão, né? Que já no prefácio e saudação, Paulo já antecipa praticamente tudo que ele vai dizer. Se você entender esses 16, 17 versículos, então você praticamente já tem um resumo da carta. Não estou dizendo que pode parar de ler, né? Mas você já tem uma boa perspectiva do que é que vem pela frente. E agora ele retoma, no capítulo 1, um ponto aqui que ele já disse, ou seja, que os gentios precisam do Evangelho de Cristo. Os gentios precisam desse poder do Evangelho. Eles precisam ser salvos porque estão na condição de perdidos. Eu vou dividir aqui de 18 a 32 em 3 partes. Primeiro, Paulo diz que Deus se revelou aos gentios, de 18 a 20. Depois ele diz que os gentios rejeitaram a revelação de Deus, 21 a 23. E então Deus retribuiu o pecado deles, entregando-os aos seus próprios corações. Por isso eles estão totalmente perdidos e precisam do poder de Deus para a sua salvação. Primeiro, então, revelação, rejeição, retribuição. Então, primeiro, revelação. Deus se revelou aos gentios, verso 18. A nossa tradução colocou aí um subtítulo entre o verso 17 e 18, né? A idolatria e depravação dos homens, está na minha Almeida, eu não sei que subtítulo foi colocado na sua, se você tem outra versão, mas quando a sociedade bíblica, ou as sociedades bíblicas, colocaram um subtítulo entre o 17 e o 18, eles fizeram com que o leitor desavisado perdesse a comparação que Paulo está fazendo. Porque no verso 17 ele diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus. E no verso 18 ele diz que a ira de Deus se revela do céu. Então há, na verdade, um contraste aqui que se perde quando se separou o verso 17 do 18 pelo subtítulo. Enquanto que no Evangelho você tem a revelação da justiça de Deus, fora do Evangelho, olhando o mundo, só se vê a revelação da ira de Deus. Ou seja, só há salvação exclusivamente no Evangelho, não na teologia natural, não na observação do mundo, da natureza, do pensamento humano isolado e autônomo, mas somente no Evangelho é que você encontra a revelação da salvação. Então há um contraste aí, tá? Que a gente às vezes perde por causa do subtítulo aí, que não faz parte do original, não é? Grego, foi colocado pelos nossos tradutores. Mas muito bem, se no Evangelho se revela a justiça de Deus, na criação se revela a sua ira. Versos 18 a 20. Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nesses 3 versículos nós temos os seguintes pontos. Primeiro, que Deus se revelou através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é a teologia básica do Antigo Testamento. Há uma revelação de Deus na sua
criação. A Bíblia pressupõe, não discute nem procura provar, mas ela simplesmente assume que Deus criou o mundo. O mundo que nós vemos lá fora é o resultado da ação criadora, poderosa, inteligente, sábia de Deus. Deus, por sua vontade, num tempo determinado, atrás, que nós não conseguimos identificar com precisão, ele do nada fez tudo o que existe. Portanto, o mundo como nós o vemos, o nosso planetinha, o cosmos, o sistema solar, as estrelas, tudo que existe, toda a realidade, visível e invisível, ela foi criada por esse Deus, soberano, santo, verdadeiro, justo, bom, misericordioso, onisciente, onipotente, onipresente, imortal, eterno, espírito puro. Ele do nada criou tudo que existe. Portanto, olhando a criação, se deveria concluir que essas coisas não vieram do nada e nem surgiram do acaso, que há uma mente inteligente, há um poder por detrás da criação destas coisas. E que, portanto, a mera contemplação da natureza já deveria levar todas as pessoas, mesmo que nunca ouviram falar de Deus, do Evangelho, da lei de Moisés, do nome de Jesus, mas a mera contemplação da natureza já deveria levar as pessoas a entender de que isso tudo não é fruto do acaso. E que a criação não, e que as coisas criadas, elas não são deuses, e que o mundo não gerou-se a si mesmo, como disse desesperado o ateu Sam Harris, há pouco tempo, não é, que quando foi apertado, eu não sei por que apologeta cristão, Lane Craig, não sei quem, né, falando sobre a origem de todas as coisas, se Deus não existe, então de onde é que veio o mundo? Ele diz, não, o mundo criou-se a si mesmo, né? E o Craig então pegou ele no pé dizendo, mas para que uma coisa crie outra, ela tem que existir antes da coisa criada. Então, você agora entra numa contradição. Como é que o mundo pode ter gerado ou criado a si mesmo? Porque para criar o mundo, ele teria que existir antes. E aí você só está retrocedendo o problema, não é? Então, o ponto aqui de Paulo é exatamente esse. Veja o que ele diz. Através da criação e da natureza, se percebe, primeiro, que há um Deus. Segundo, que esse Deus está irado. A ira de Deus se revela dos céus, porque os homens transformam a sua verdade em mentira. Esse Deus, portanto, não é um Deus distante, não é um Deus insensível e não é um Deus sem padrões morais, mas é um Deus que se ira porque ele quer o reconhecimento das suas criaturas, que ele é o Criador. E não havendo isso, então a sua ira se manifesta. A própria criação declara isso, que há um Deus e que esse Deus não está satisfeito conosco. Talvez por causa das catástrofes, por causa dos cataclismas, por causa da presença do mal e do sofrimento no mundo, mas a realidade, quando observada, mostra que tem alguma coisa errada, e que se há uma divindade, com certeza ela não está muito satisfeita com a humanidade, senão estas coisas não estariam de fato acontecendo. Mas não somente a ira de Deus se revela pela natureza conturbada ao nosso redor, mas alguns dos seus atributos invisíveis, algumas das qualidades de Deus podem ser observadas. A primeira, ele menciona aí no verso 20, é o seu eterno poder. Tinha que ser, para que estas coisas existissem, elas teriam que vir à luz mediante um poder extraordinário que, por sua vez, teria que ser eterno. Ele não foi criado, ele não teve um momento, mas é um poder que sempre existiu, sempre esteve lá. Então, esse poder extraordinário, num determinado momento, trouxe à luz tudo o que existe. Então, isso se deveria perceber pela contemplação da natureza. Além disso, ele fala também, ainda no verso 20, a sua própria divindade. Quando fala da divindade de Deus, está se fazendo um contraste entre Deus e a criatura. Ou seja, o ser que criou estas coisas é distinto das coisas que ele criou. Ele é divino, ele não faz parte da criação. A criação existe fora dele. Ele não é a criação, nem a criação é ele. Só com essa palavra aqui, Paulo já descarta o panteísmo, o paneteísmo, a ideia de que Deus é o mundo, ou o mundo é uma extensão de Deus, de que Deus é a alma do mundo. São todas concepções pagãs. O eterno poder que trouxe à luz tudo isso é divino.
E no contexto significa que ele é distinto da sua criação. Ele não faz parte da sua criação. Então, com isso, Paulo já está condenando. Primeiro, a idolatria, que é a adoração da criação. Você adorar o próprio homem, adorar animais, adorar o sol, a lua, a estrela, adorar as árvores, os acidentes geográficos, não é? Isso já é, então, uma deturpação da revelação natural de Deus. Então, pela criação, pela revelação natural, as pessoas deviam saber que existe um Deus, que esse Deus está irado e que esse Deus é eterno, todo-poderoso e que ele não é a criação. Embora essa revelação nos diga tanta coisa sobre Deus, todavia ela é insuficiente para salvar o homem. Ela serve para tornar os homens indesculpáveis, final do verso 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mesmo que eles nunca tenham ouvido o nome de Jesus, nunca que eles ouviram falar de Moisés e nem o nome de Deus, todavia a revelação natural seria suficiente para torná-los já indesculpáveis diante de Deus, porque todos eles se tornaram o quê? Ou ateus ou idólatras. Ou ateus ou idólatras, ou inventaram uma religião falsa. Então, já vamos aprendendo aqui que essa ideia do indígena inocente é um mito. Tá? Não tem indígena inocente, puro, tentando encontrar Deus assim na sinceridade do seu coração. Não existe isso. Né? Porque é o próximo ponto aqui de Paulo, que a humanidade como um todo rejeitou essa revelação. 21 a 23, leamos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui nessa segunda parte, Paulo diz o que é que os homens fizeram com a revelação de Deus na criação. Eles a rejeitaram. Eles não têm desculpa nenhuma. Por quê? Porque conhecendo a Deus, duas coisas, verso 21, não o glorificaram como Deus. Era isso que eles deveriam ter feito, olhando a natureza. Há um Deus que não é dessa criação. Glória a esse Deus, honrar esse Deus, procurar esse Deus. Não fizeram isso. Segunda coisa que eles deviam ter feito era dado graças a Deus, porque eles deveriam saber que a vida, a existência, o alimento, a providência, o socorro, os confortos, tudo que existe vem desse eterno poder, desse Deus divino, desse ser divino que criou todas as coisas. Então, pelo menos duas atitudes eles deveriam ter tido. De adorar a esse ser supremo, único, que não é a criação, e dar graças a ele pela sua própria existência. Eles não precisam de evangelho para isso. Não precisavam de Moisés para isso. A revelação natural deveria ser suficiente para dar esse conhecimento mínimo de Deus. Mas o que é que eles fizeram? Não o glorificaram nem lhe deram graças. O que é que eles fizeram então? E Paulo aqui traça a espiral da decadência humana, que vai do verso 21 até verso 23. Veja só a sequência. O que é que eles fizeram? Primeiro, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles começaram a raciocinar o que não é pecado. Deus nos deu uma mente exatamente para pensar. De onde vieram? De onde viemos? Qual a origem de todas estas coisas? Por que é que estamos aqui? Por que é que as coisas funcionam assim? A filosofia é tão antiga quanto o homem. Desde que o homem existe que ele faz essas perguntas, não é? O porquê de todas estas coisas? Só que o problema é que eles começaram a raciocinar sem levar Deus em conta. E tentaram encontrar explicações para a existência do mundo, de si mesmos, de como as coisas funcionam, sem levar em conta a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. E uma vez que eles deixaram Deus de fora, tentaram encontrar outras explicações para a realidade, então os seus raciocínios, na palavra de Paulo, se tornaram nulos, ou seja, não deram em nada. Porque sem um referencial fora de nós, nós tateamos na escuridão tentando achar a razão de ser das coisas. E é por isso que
Desde a antiguidade, os filósofos vêm se debatendo sobre estes assuntos para os quais eles não têm resposta até o dia de hoje. Cada geração testemunha o surgimento de uma nova filosofia que derruba a filosofia anterior e traz ideias novas que, por sua vez, serão derrubadas na próxima geração e assim por diante. Os homens continuam sem saber de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Teoria da evolução já foi alterada 2 vezes, vai ser alterada uma 3ª vez agora, porque os dados não conseguem ser explicados, a descoberta do DNA, a riqueza de informação. Já descobriram, enquanto que nós, o máximo, a nossa comunicação mais sofisticada é na base do sistema binário, o código do DNA se comunica com um sistema milhares de vezes mais avançado do que o binário. De onde é que vem isso, né? Será que tempo e acaso trouxeram tudo isso? Então, daqui a pouco já vai ter a 3ª, a 4ª, na verdade. Primeiro Darwin, Lamarck, depois vem a nova síntese evolutiva, agora vem a 4ª mudança, já na teoria da evolução, porque ela não consegue acomodar as informações que chegam, né? E que desafiam a teoria em si. Então, talvez a nossa próxima geração já derrube, né, a teoria da evolução, já vem outra teoria tentando explicar aí, talvez a do universo paralelo, né? Universos paralelos e por aí vai. O homem tentando explicar a origem de todas as coisas sem levar Deus em consideração. Primeiro, eles começaram a pensar sem levar Deus em conta. E aí ficaram confusos, raciocínios nulos. Aí, segundo passo, é uma escadinha descendo, começou na cabeça, o próximo é o coração. Obscureceu-se-lhes o coração insensato. Paulo chama de insensato porque eles não levaram Deus em conta. Refletindo o que diz o Salmo, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então, o coração insensato porque rejeita a revelação natural, e aí então se obscurece, fica cheio de trevas, fica perdido, sem saber para onde vai. E aí desce mais um pouco, verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Começaram a ficar arrogantes, achando que eles são o centro do universo, que eles têm a resposta de todas as coisas, se vangloriando disso. E 4º passo, verso 23, idolatria. Não é interessante? Eles rejeitam a Deus, mas acabam fazendo os seus próprios deuses. Verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível, na semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A mesma civilização que produziu os grandes filósofos de antigamente, a Grécia particularmente, é a mesma civilização que adorava quadrúpedes, aves, répteis e o próprio homem. Você vai encontrar o homem sempre ajoelhado diante do altar de algum ídolo, sempre. E uma vez que ele rejeita Deus, ele vai encontrar outro, porque o homem é inerentemente religioso. Quando ele rejeita Deus, ele vai procurar outro Deus. Quando não é uma coisa criada, quando não é um outro homem, quando não é a criação, será a si mesmo. Ou alguma coisa, dinheiro, enfim, mas o homem é religioso na sua raiz. Ele sempre vai estar ajoelhado diante do altar de algum Deus. Se não for o Deus da criação, o Deus que se revelou, será homens, aves, quadrúpedes e répteis. Perceberam? Começa com a cabeça, que a pessoa não leva Deus em conta, o coração se obscurece, ele perde o senso, perde a noção, se julga sábio, perde a capacidade de se avaliar, de se entender, e aí vai para a idolatria. E o 4º passo, que é o próximo, é a imoralidade, né? É a depravação da sociedade que vem quando Deus, então, retribui o seu pecado. 24 a 32. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade,
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui no restante do capítulo, nessa longa passagem, Paulo fala de como Deus, então, retribuiu a rejeição dos homens à sua revelação, entregando-os aos seus próprios pecados. Veja como 3 vezes Paulo usa a expressão Deus os entregou. Primeiro, no verso 24, por isso, porque eles rejeitaram a revelação de Deus, porque eles se tornaram nulos nos raciocínios, porque o coração insensato se obscureceu, porque se tornaram arrogantes dizendo sábios e porque mudaram a glória de Deus em semelhança do homem corruptível. Por isso tudo, então, Deus os entregou, verso 24, à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si. Qual foi o castigo de Deus sobre a humanidade que o rejeitou? A humanidade que se tornou idólatra, que tendo visto a sua glória na natureza, não deu graças, não adoraram, antes criaram suas próprias religiões, criaram seus próprios deuses, se tornaram nulos, negaram a divindade de Deus. Qual foi o castigo de Deus? Deus simplesmente disse, tá bem, seja feita a sua vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode dar ao pecador. É quando Deus diz, seja feita a tua vontade. Quando Deus entrega o pecador às corrupções do seu próprio coração. Quando Deus o entrega ao seu raciocínio nulo, à sua mente corrompida, ao seu coração entenebrecido, à sua louca arrogância e à sua própria religião. É quando Deus diz simplesmente, tá bem, vou deixar vocês como vocês querem. 3 vezes Paulo diz que foi isso que Deus fez com a humanidade, porque a humanidade o rejeitou. Então Deus os entregou. Está aí. Primeiro, Deus os entrega a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. O castigo de Deus é proporcional ao pecado. O que é que eles fizeram? Eles mudaram a glória de Deus e desonraram a Deus. Em vez de adorar a Deus, adoraram a criatura. Deus então os entregou para que eles desonrassem os seus corpos entre si. O que eles fizeram com Deus, Deus fez com eles. Né? Então, Deus os entregou às suas paixões loucas para desonrarem os seus corpos entre si. E ele volta a justificar porque é que ele fez isso no verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E ele até solta um amém aqui, não é? Amém. Deus é bendito eternamente. Mas o que é que eles fizeram? Adoraram a criatura em lugar do Criador. Por isso Deus então os entregou para desonrarem os seus corpos entre si, através das suas paixões carnais. Segunda vez que fala que Deus os entregou, verso 26. Deus os entregou a paixões infames para relações sexuais contra a natureza. Por causa disso, lendo o verso 26, os entregou Deus a paixões infames. Você percebe a escada, né? Começa na mente. Mente, coração, consciência, religião e agora moralidade. E a última coisa é a moralidade, né? Finalmente tudo isso é afetado pelas decisões anteriores. Deus os entrega a paixões infames. E Paulo cita aqui, primeiro, o lesbianismo. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo então vê o lesbianismo não como uma opção preferencial, né, de gênero, alguém que tomou uma escolha, mas Paulo vê como uma decisão moral já resultante de uma geração que foi abandonada por Deus e que perdeu o referencial de Deus. E é quase como que um juízo de Deus. Quando o lesbianismo começa a se tornar algo natural, normal e avança, longe de ser assim um progresso, uma libertação, ao contrário, é prova do juízo de Deus sobre aquela sociedade ou sobre aquela geração. É isso que Paulo está dizendo aqui. E depois ele fala do homossexualismo entre homens, né? Verso 27. Não é interessante que ele começou com as mulheres? Começou com as mulheres, porque as mulheres são o último bastião da sociedade. Uma vez que as mulheres perdem o recato, a vergonha, então não chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Não é? O homem vai primeiro, mas quando chega na mulher e ela mesma já é tudo isso, então já acabou. O último bastião,
a última fortaleza moral já caiu. Então não resta mais nada agora, né, para onde ir. Verso 27, semelhantemente os homens também, parece que as mulheres puxaram a corda aqui, não é? Os homens vieram atrás. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas não tem a menor dúvida aqui do que é que Paulo está dizendo. A gente pode não, tem muita gente que não concorda com Paulo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é claro, se você ler no contexto, que o problema com o lesbianismo e o homossexualismo é que é uma mudança no modo natural das coisas, em consequência do castigo de Deus. O que é que os homens fizeram? Trocaram a glória de Deus em mentira, mudaram a verdade de Deus em mentira. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Eles desonraram a Deus. Qual foi o castigo de Deus? Entregá-los para que desonrassem os seus corpos entre si. Deus os retribuiu de acordo com o pecado cometido. Então, as pessoas podem dizer o que quiserem a respeito do homossexualismo, que é uma doença, o que não é uma doença, que é uma inclinação, e que é uma coisa que cada um escolhe como faz. Mas se você fizer a pergunta, o que é que a Bíblia diz, como é que Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vê isso, a resposta é essa daqui. Ele vê como sendo a evidência de que essa geração está entregue, abandonada às paixões corruptas do seu próprio coração. Essa resposta não tem outra. E Paulo coloca aqui como sendo a evidência da corrupção chegando no fim. Né? Começou com a cabeça, coração, outras religiões e finalmente atingiu a própria desonra da natureza humana. O problema do lesbianismo e do homossexualismo, biblicamente falando, é que é uma perversão do modo natural. Muitas pessoas, às vezes, têm questões a respeito de determinadas práticas sexuais. Eu diria que tudo que for contrário à natureza se enquadra nisso aqui. Porque o ponto de lesbianismo e homossexualismo é que é contrário à natureza. Então, o que for contrário à natureza, então, está dentro da mesma categoria, né? Não precisa nem mais me fazer aquela pergunta famosa. E sobre sexo tal? E sobre sexo tal? A resposta está aqui. O que for antinatural, contrário à natureza, está enquadrado aqui. Né? Faz parte dessa desonra que os homens fazem entre si e mulheres por conta do abandono da revelação de Deus. Terceira vez que Paulo fala, eu disse que são 3, né? 3 vezes Deus os entregou. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, Deus entregou tais homens a paixões infames. E verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Percebam no verso 28 a mesma dinâmica, a mesma lógica de Paulo. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus, então Deus os entregou a um conhecimento reprovável. Ou seja, a retribuição na mesma proporção da rejeição. Rejeitaram o conhecimento de Deus, então Deus deu a eles uma mente reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí nos versos 29, 30 e 31, tem uma lista de quase 20 ou mais de 20 atitudes que são decorrentes dessa mente reprovável, que vocês reconhecerão e são bem familiares, não é? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecer-se de Deus, insolência, soberba, presunção, inventar males, desobedecer aos pais. Interessante, não é? No meio dessa lista horrorosa, tem desobediência aos pais para quem pensa que isso é coisa pouca, né? Para quem pensa que desobediência aos pais é coisa pouca, está bem nessa lista aqui. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso aqui é o retrato do paganismo na época de Paulo. É o retrato da civilização romana, é o retrato da humanidade lá na Espanha, era o retrato do mundo de Paulo. Tá certo? E ele está dizendo, é por isso que eu preciso pregar o Evangelho. Porque essas pessoas, elas são indesculpáveis, elas têm a revelação de Deus. Ninguém pense que elas, chegando diante de Deus, vão dizer assim, eu nunca ouvi, por isso será... Então, Deus, nunca ouviu, não, não. Então entra aqui no céu. Não tem ninguém que vai poder argumentar diante de Deus, não há defesa nenhuma diante de Deus para aqueles que nunca ouviram.
porque eles têm a revelação natural, eles deveriam ter, ao menos, adorado a Deus, dado graças a Deus e viver uma vida, pelo menos moralmente reta, tentando, não é, diante da revelação da natureza. Mas o que é que a humanidade, em peso, sem exceção, fez? Ou negam a Deus, constroem seus próprios deuses, se arrogam como sábios, viram as costas para Deus, quebram todas as suas normas e se depravam completamente, se corrompem e vão para práticas sexuais abomináveis, e essa lista toda que está aqui, que é comprovada pela história, pela experiência e pela sua própria consciência, que é isso mesmo que nós fazemos, é isso que nós somos. Né? É isso que nós somos. E Paulo termina dizendo aqui, estes, veja só, 32, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, como é que eles sabem disso? Porque a ira de Deus se revela dos céus, contra toda impiedade e contra toda injustiça. Então eles sabem a sentença de Deus, que é de morte contra os que tais coisas praticam. Eles desafiam a Deus, porque não somente fazem, mesmo sabendo que há um Deus que não está gostando, mas também aprovam os que assim procedem. Inocentam quem faz isso, acha normal, natural, né? Não há mais condenação, não há crítica, né? Não há mais padrão moral. Tudo é aceitável, não somente faz, mas aceita quem faz também. Gente, a gente podia pensar que isso aqui é uma descrição do mundo da época de Paulo, e de fato é. Mas vamos ser honestos, isso aqui é uma descrição do nosso mundo. Isso é uma descrição da nossa sociedade, é uma descrição da humanidade de Paulo até o dia de hoje. Nós não mudamos absolutamente nada. A gente aprendeu aí a lua, domina a tecnologia, faz depilação a laser, a gente tem tanta coisa avançada em termos de descoberta do mundo e do uso da tecnologia, mas o homem continua basicamente o mesmo. A diferença é que hoje ele faz tudo isso que era feito na época de Paulo pela internet. É a única diferença. Mas são as mesmas coisas. Então, as conclusões que nós chegamos. Primeira, os gentios estão perdidos. Gentios são os pagãos, os não-judeus. Brasileiros são gentios, americanos são gentios. Alemães, o único que não é gentio são os judeus. Essa é a designação bíblica. Quem não for judeu é gentio. Então, os não-judeus estão perdidos. Estão debaixo da ira de Deus. Eles não têm desculpa para o seu pecado, porque rejeitaram a revelação de Deus. Deus os entregou a si mesmos e a sua ignorância não os desculpa. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui no capítulo 1. É por isso, então, que ele deseja pregar o evangelho na Espanha, porque a única possibilidade de salvar os gentios é o evangelho de Jesus Cristo, que oferece perdão completo para todos esses pecados, oferece o verdadeiro conhecimento de Deus e é poderoso para salvar todo aquele que crê, mesmo gentios nessa situação. Mais adiante, no capítulo 5, Paulo vai explicar a razão pela qual os gentios rejeitaram a revelação, que é a questão do pecado original. Por que a humanidade toda rejeitou a revelação? A resposta é que o coração do homem é inclinado ao mal. O coração do homem odeia Deus por natureza. Mas isso ele só vai dizer no capítulo 5, nós chegaremos lá. Mas por enquanto ele está aqui cumprindo a sua intenção, que é justificar a necessidade de pregar o evangelho aos gentios diante do fato de que eles estão todos debaixo da ira de Deus, não glorificaram a Deus nem deram graças a Deus. Por isso eles precisam ouvir o evangelho. O que é que nós podemos aprender para nós? Talvez haja aqui pessoas que pensam que os que nunca ouviram serão salvos. Eu sei que parece justo. Se a Bíblia diz que quem crê em Jesus será salvo e quem não crê será condenado, pressupõe que o julgamento vai ser na base do conhecimento, da rejeição ou não de Jesus. Aí vem a pergunta, e os que nunca ouviram? Então é natural que as pessoas pensem que os que nunca ouviram, então, Deus não vai poder condená-los. Só que a base do julgamento de Deus não é ter ouvido o evangelho sim ou não, mas a sua revelação. Deus julgará de acordo com a luz que as pessoas tiveram. E quem nunca ouviu o evangelho teve luz suficiente para não ser idólatra, ao menos. E para saber que há um Deus que rejeita essas coisas. E nenhum seguiu. Esse é o veredito de Paulo. Não há um justo, nenhum sequer.
Nenhum. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se você está aqui hoje e tinha essa ideia de que quem nunca ouviu vai ter um tratamento especial, eu espero que Romanos 1 tenha curado você dessa heresia. Certo? Não há desculpa, não há isso de inocente porque nunca ouviu. Todos, a humanidade toda está debaixo do justo juízo de Deus. Às vezes as pessoas pensam também que as religiões pagãs são inofensivas e que todas levam a Deus. Não é incomum você ouvir gente pensando que essas religiões dos africanos, dos índios brasileiros, lá daquelas tribos nômades perdidas do deserto do Saara, ali eles estão adorando a Deus, mas com outro nome, não é? A intenção é boa. Não. Vocês estão vendo o que Paulo está dizendo aqui, que uma vez que toda idolatria, toda religião idólatra, ela representa uma rejeição da verdadeira religião. É uma rebelião contra Deus, é tornar a glória de Deus em mentira, é tirar a glória de Deus e dar à criatura. Então, não existe religião inocente. Ou é o cristianismo, ou todas as outras. É por isso que ninguém gosta, muita gente não gosta do cristianismo, pelo seu exclusivismo e pela sua arrogância, né? Ou é o cristianismo, ou está tudo errado. Não há salvação em outras religiões. É isso que o cristianismo diz, com base no que Cristo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não há o conhecimento de Jesus, a religião, na verdade, é falsa, é enganosa, e leva as pessoas para longe de Deus, por mais piedosa, mística e espiritual que pareça. E sincera. Há muita gente sincera aí, mas completamente enganada. E essa sinceridade a gente tem que questionar à luz também do que Paulo diz aqui. Aí é o meu terceiro ponto, né? Os que pensam que há salvação nas outras religiões, eu creio que Romanos 1 deixa muito claro esse ponto. Quarto, aos que entendem que o homossexualismo, o lesbianismo é apenas uma questão de escolha pessoal inofensiva. Nós somos bombardeados constantemente pela mídia, pelos ativistas gay, pelo próprio governo, com programas que favorecem isso aí, em nome de ir contra a homofobia. Eu sou contra a homofobia, eu sou contra discriminar uma pessoa porque ela é homossexual ou lésbica. São cidadãos brasileiros, eles têm direito a todas as coisas que nós temos direito. Eles têm direito de ser o que quiserem. Tá certo? Eles podem escolher ser o que eles quiserem, isso aí ninguém pode contestar. Agora, o que também ninguém pode contestar é meu direito de dizer que eu considero esse tipo de atitude pecaminosa. É uma atitude contra a palavra de Deus. Então, isso é liberdade de expressão, garantido pela Constituição, garantido pela Carta de Direitos Humanos da ONU, garantido pela minha consciência, pela minha religião e pela minha Bíblia. Então, a batalha é muito grande para tornar essa questão do homossexualismo como se fosse uma coisa normal, aceitável, amordaçar os evangélicos para que a gente pare de falar e de gritar. Enquanto tiver Romanos 1, vai ser difícil a gente parar, né? Então eles vão ter que banir a Bíblia. Alguém já disse isso. Os ativistas vão ter que não somente passar uma lei que proíba de dizer que é errado, mas vão ter que censurar a própria Bíblia também, não é? Então, nós estamos numa guerra cultural muito grande, Deus tenha misericórdia de nós. E, finalmente, uma palavra aos que não entendem missões. Às vezes as pessoas perguntam, por que missões? Para que gastar dinheiro em missões? Para que investir em gente que vai para povos distantes? Espero que Romanos 1 tenha dado a resposta. Não é? As missões são necessárias para isso, porque sem o Evangelho de Cristo, eles estão perdidos. Eles não conhecem o verdadeiro Deus, estão no estado de rebelião em seus corações, inventaram outras religiões e caminham de fato para a condenação. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, que esse texto nos faça mais convictos do Evangelho, mais animados e mais dispostos, e nos ajude a entender o momento que nós estamos vivendo. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo apóstolo Paulo, obrigado pela inteligência que o Senhor deu para ele, a profundidade, o conhecimento, a visão, a percepção, a paixão. Obrigado que ele escreveu essa carta, inspirado por Ti. Obrigado por essas verdades eternas que até hoje nos orientam, que já orientou milhões de cristãos através de 2000 anos de história. Damos graças porque temos a mesma fé do apóstolo Paulo e podemos, ó Deus, como irmãos, viver estes princípios. Oramos, ó Deus, pelos missionários, oramos por aqueles que lutam no fronte, oramos pela Tua igreja assediada pelos militantes gay,
pelo governo e por aqueles que nos querem fazer calar a boca a respeito da Tua palavra. Dá-nos coragem, Senhor, e firmeza. Ajuda-nos também a discernir os tempos nesses dias maus. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.